Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar na história de uma figura bíblica, talvez não tão famosa, mas nossa com uma coragem imensa. Sífra. Isso mesmo. Uma coragem silenciosa, mas com um impacto enorme. Exato. E a nossa base para essa conversa é principalmente um artigo bem detalhado do site teológico do Diego Pereira do Nascimento, sabe? Ele faz uma análise bem interessante da trajetória dela. Legal. E qual o nosso objetivo aqui, então? Bom, a ideia é entender melhor quem foi Sífra, né, o contexto lá no Egito, no livro de Êxodo, a decisão dela, que foi super desafiadora, e o legado que isso deixou. Tudo com base nesse material. Faz sentido. E, para começar a esquentar, Sífra era uma das parteiras hebreias no Egito. Ela e a colega, Puá, receberam uma ordem do faraó, uma ordem terrível, na verdade. Mas elas escolheram desobedecer. Um ato de resistência, assim, notável. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Quem era essa mulher, afinal? Olha, Sífra e Puá aparecem na história do Êxodo justamente nesse papel, né? De parteiras dos hebreus. Certo. E é super importante lembrar o contexto. O povo hebreu era escravizado no Egito naquela época. Pois é. Isso quer dizer que a vida delas já era muito dura, né? Opressão, medo constante, o que torna a decisão delas ainda mais, extraordinária. Elas estavam ali, na linha de frente da vida, do nascimento, num lugar onde o povo delas era totalmente subjugado. E sobre a vida delas antes disso? A Bíblia fala alguma coisa? Ou essa análise que a gente está usando, ela encontrou algo mais pessoal sobre Sífra? Então, esse é um ponto interessante que o artigo do Teológico levanta. O texto bíblico mesmo, ele é bem econômico, sabe? Não dá muitos detalhes biográficos. Ah, entendi. A gente não sabe muito da família, da origem exata dela. O mais comum é supor que ela nasceu já em Gósen, aquela região no Egito onde os hebreus moravam, né? Depois que Jacó e a família chegaram. Mas isso é mais uma dedução pelo contexto, então, não uma informação direta sobre ela. Exatamente. São mais inferências do que dados concretos sobre esse faro especificamente. Curioso, né? Figuras tão importantes no momento-chave, mas com um passado meio obscuro no texto. Imagino que isso abriu porta para interpretações depois, certo? O artigo fala disso. Com certeza. Essa falta de detalhes é um convite, né, para especulação, para interpretação. O artigo cita, por exemplo, uma tradição judaica específica, que levanta uma hipótese interessante. Talvez Sífra não fosse exatamente escrava. Talvez contratada pelo faraó, quem sabe numa posição de supervisão das outras parteiras. Nossa, que diferente. Sugeriria que ela talvez tivesse uma vida um pouco menos dura que a maioria. Certo. Mas, e isso é bem importante, e o artigo frisa isso. Certo. Essa é uma leitura bem específica, não é consenso, de jeito nenhum. A maioria dos teólogos, na verdade, rejeita essa ideia. Entendi. Uma tentativa de dar um status diferente para ela, talvez, e parece que tem outra interpretação ainda mais, que conecta Sífra com nomes bem famosos da história de Moisés. Assim, essa é fascinante. E vem do Midrash, sabe? Aqueles comentários judaicos antigos sobre as escrituras que muitas vezes tentam preencher lacunas ou buscar significados mais profundos. Sim, sim. Então, uma dessas tradições do Midrash identifica Sífra com Joquebede, A mãe de Moisés. ela mesma, e Puá com Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Ou seja, seriam mãe e filha trabalhando juntas como parteiras. Caramba! Mãe e irmã de Moisés. Isso daria uma camada a mais de tensão, de significado para a recusa delas em obedecer o faraó, né? Sem dúvida. Mas, pelo que eu entendi da análise que a gente está vendo, essa visão também não é a mais aceita academicamente, é isso? Parece mais simbólico. Exatamente isso. É uma interpretação muito rica em simbolismo, mas que a maioria dos estudiosos acha que não encaixa muito bem com a cronologia, com a estrutura da narrativa principal da Bíblia. Ok. O artigo do Teológico deixa isso claro, que essa leitura do Midrash não é vista como historicamente coerente. Mas o interessante é pensar por que essas traduções existem, né? Faz sentido. Mostram o impacto gigantesco que Sífra e Puá tiveram, ao ponto de gerações depois sentirem essa necessidade de conectar elas diretamente à família do maior líder de Israel.
É um testemunho da importância delas na memória do povo. É verdade. Elas não precisavam ser parentes de Moisés para serem heroínas por si só. Bom, voltando para a história central do Êxodo, então. Temos Sífra e Puá ali, naquele cenário de opressão aumentando. O faraó está incomodado com os hebreus. O que exatamente faz a crise estourar? O gatilho é o medo do faraó. Medo demográfico e político. Ele vê a população hebraica crescendo muito rápido e começa a temer o poder que eles podiam ganhar. A preocupação dele, do ponto de vista egípcio, era que eles ficassem tão numerosos, tão fortes, que pudessem se virar contra o Egito. Talvez se aliassem com inimigos externos numa guerra, sabe? Medo de perder o controle, basicamente. Exato. Medo de perder o controle sobre aquela mão de obra e sobre um grupo que ele via como potencialmente perigoso. Um medo que leva ele a uma medida drástica. E aqui que a história fica bem sombria, né? Qual foi a ordem que Sífra e Puá receberam? A ordem foi, direta e cruel. E secreta. Elas, como parteiras, tinham que ver o sexo dos bebês hebreus na hora do parto. Se fosse menino, matar. Imediatamente. Matar os recém-nascidos? Sim. Deixar só as meninas viverem. Uma tentativa brutal de controlar a população e, principalmente, eliminar futuros guerreiros, futuros líderes. Era, na prática, genocídio. Uma sentença de morte seletiva para metade dos bebês de um povo inteiro, ordenada pelo Estado. Genocídio infantil. É terrível só de pensar na posição delas, recebendo essa ordem direto do poder máximo. E aí, qual foi a reação? Elas simplesmente não fizeram. E aí está o coração da história delas, da coragem delas. Sífra e Puá tomaram uma decisão consciente: desobedecer. Uau! Elas ignoraram a ordem do faraó. Deixaram os meninos hebreus viverem. É um ato de desafio quieto, mas com consequências gigantescas. A análise que a gente está usando até destaca como, principalmente na tradição cristã, essa atitude é vista com muita admiração. Um modelo de fé, de integridade moral, contra um poder tirânico e uma ordem absurda. Imagino que o faraó não ficou nada feliz quando viu que o plano dele não estava dando certo. Elas tiveram que se explicar, Como que elas saíram dessa saia justa perigosíssima? Pois é, a desobediência não passou batida. Quando o faraó percebeu que os meninos hebreus continuavam nascendo, sobrevivendo, ele chamou elas. A situação era de risco máximo, Com certeza. E a resposta delas, que está lá em Êxodo 1, versículos 17 a 19, a fonte cita a tradução NTLH, foi de uma astúcia, notável. Elas falaram algo tipo: faraó, é que as mulheres israelitas não são como as egípcias, sabe? Elas são muito fortes, dão à luz com muita facilidade. A criança nasce antes mesmo da gente chegar. Que resposta genial! Elas basicamente disseram: olha, a gente até tentaria, mas essas mulheres hebreias são tão rápidas no parto que não dá tempo. É quase um elogio disfarçado para a vitalidade do povo que ele queria controlar. Talvez para desarmar ele, Exatamente. Uma jogada muito inteligente. Mas, pensando além da esperteza, qual foi a motivação mais profunda delas? O artigo explora isso. Alguém poderia ver como um ato político, uma rebeldia pensada. Ótima pergunta. Essa é uma questão central. A gente poderia sim ler a ação delas como resistência civil, Um ato político contra a opressão do Egito. Sim. Só que a interpretação que prevalece, e que o artigo do Teológica apresenta como mais alinhada com o texto bíblico, foca em outra coisa. O temor ao Senhor. Temor ao Senhor. O que isso significa nesse contexto? A ideia é que a lealdade delas a Deus, aos princípios éticos de Deus, tipo o respeito à vida, era maior que o medo do faraó e das consequências. Ah, entendi. Não seria, primariamente uma revolta política planejada, mas um ato de consciência religiosa e de proteção ao próprio povo, claro. Então é menos sobre derrubar o sistema do faraó e mais sobre obedecer a uma lei maior, uma consciência moral ou divina. Mesmo que essa linguagem do temor a Deus soe um pouco diferente hoje,
Para elas era isso que movia. Exatamente. Para elas, naquele mundo, naquela cultura, temer a Deus significava isso. Reconhecer uma autoridade e uma lei moral acima da autoridade das leis dos homens, principalmente quando as leis humanas eram claramente injustas, cruéis. Faz todo sentido. Se a gente conectar isso com o quadro geral, é um conflito eterno, né? A lei do tirano contra a lei da consciência ou a lei divina. Elas escolheram a segunda, mesmo correndo risco de vida. E essa escolha não só define quem elas foram, mas define o legado delas. Um legado forte, sem dúvida, elas viram símbolos. Precisamente. A história de Sifrá e Puá é sempre lembrada como um exemplo, um arquétipo da resistência não violenta contra a injustiça. São heroínas que, diante do impensável, escolheram a vida à integridade. Fiéis ao que acreditavam ser o certo diante de Deus, não importava o preço. E quais foram as consequências práticas dessa escolha corajosa? Além do exemplo moral, o que aconteceu por causa da desobediência delas? Olha, as consequências foram enormes e bem práticas. A mais óbvia, elas salvaram a vida de muitos meninos hebreus, um número que a gente nem sabe. Certo. E aí entra uma possibilidade de impacto histórico, assim, gigantesco, que a análise que a gente está usando levanta. É muito provável que, entre esses meninos salvos, estivesse Moisés. Moisés, aquele Moisés. Ele mesmo, o futuro libertador de Israel. Pensa só, sem a coragem da Sifrá e da Puá, talvez Moisés não tivesse sobrevivido aos primeiros dias, às primeiras semanas de vida. Nossa. A história do Êxodo, como a gente conhece, talvez nem tivesse acontecido daquele jeito. É de arrepiar pensar nisso. Um ato de desafio de duas mulheres, provavelmente invisíveis para o poder egípcio, pode ter preservado o futuro líder que mudaria o destino de um povo inteiro e, de certa forma, do mundo, né? Exato. E a análise vai até além. Ao permitirem que os meninos vivessem, Sifrá e Puá ajudaram diretamente o povo de Israel a continuar crescendo. Em número, em força. Ah, claro. Essa vitalidade, essa resiliência moral que foi alimentada por atos como o delas, seria fundamental, pensando na lógica da narrativa bíblica, para que Israel tivesse condições de, lá na frente, encarar a jornada do Êxodo, buscar a Terra Prometida. A ação delas foi mais que salvar vidas ali na hora. Foi um investimento no futuro, na identidade do povo hebreu. Impressionante como um ato que parece pontual ecoa tanto tempo depois. E falando em conexões com a história, com o contexto, o artigo traz uma informação arqueológica bem intrigante, né? Algo sobre o nome Sifrá fora da Bíblia. Sim, esse é um detalhe fascinante mesmo. O artigo menciona um achado arqueológico específico. O nome Sifrá, que seria a forma egípcia correspondente a Sifrá, aparece numa lista de escravos. Uma lista de escravos? Isso, escravos asiáticos ou semitas no Egito. Essa lista está nos fragmentos de papiro conhecidos como Papiro Brooklyn 35.1446. Hoje eles estão lá no Museu do Brooklyn, em Nova York. E qual a importância disso? O que essa descoberta diz pra gente? O ponto-chave é a data desses papiros. Eles são do período do Império Médio Egípcio, mais especificamente do reinado do faraó Sebekotep III. Isso é lá pelo século XVIII a.C., mais ou menos. E essa época bate com o quê? Bate com um período em que, segundo muitas cronologias bíblicas, os hebreus já estariam no Egito. Talvez já sob algum tipo de servidão antes daquela escravidão massiva que o Êxodo descreve. Ah, entendi a conexão. Então, encontrar um nome semítico como Sifrá, ou essa forma egípcia Sefer, num documento administrativo egípcio dessa época, listado entre servos ou escravos de origem asiática, é uma conexão bem notável, né? Então, peraí. Não é que acharam a cifra da Bíblia nesse papiro, mas mostra que o nome existia, era usado por pessoas daquela origem, naquela região, naquele tempo. Exatamente isso. Seria um pulo muito grande dizer que é a mesma pessoa. Impossível afirmar. Mas a descoberta dá uma evidência externa importante. O nome Sifra não é uma invenção literária, sabe? Era um nome real, que circulava entre os povos semitas que viviam ou trabalhavam no Egito naquela época. Isso ajuda a ancorar a história, né? Pelo menos nesse detalhe do nome,
numa realidade histórica arqueológica. Uma pecinha que encaixa no quebra-cabeça. Uma peça bem interessante, com certeza. E o nome Sifrá em si, o que significa? A fonte fala sobre isso? Fala, sim. O artigo explica que a origem é hebraica, vem de Shiprá. Em hebraico é Shifra. Shipra. E o significado? O significado mais provável é bela ou formosa. Bem poético, né? Bonito mesmo. Do fazer uma síntese do que a gente explorou aqui com base na análise do Diego Pereira do Nascimento, Sifrá, parteira hebreia no Egito Antigo, Isso. junto com Puá, recebe aquela ordem terrível do faraó para matar os bebês meninos. Elas desafiam a ordem Por quê? pelo temor a Deus, né? Uma lealdade à vida, à consciência que era maior que a lei do tirano. Exato. Aí inventam aquela desculpa genial para o faraó. E com isso o que acontece? Salvam muitas vidas, talvez até a de Moisés, contribuem para a sobrevivência e para o crescimento do povo de Israel. Uhum. E para completar tem essa pista surpreendente. O nome dela aparecendo num registro egípcio de servos daquela época. O que tudo isso diz pra gente, afinal? Sobre o significado dessa figura, dessa história toda? Olha, acho que significa que Sifrá, mesmo aparecendo em poucos versículos, representa algo imenso. Ela e Puá mostram o poder da coragem moral de um indivíduo contra a injustiça que vem de cima, do sistema. Verdade. A história delas ilumina essa tensão que nunca acaba, né? Entre obedecer leis humanas, que podem ser falhas, e seguir a própria consciência ou princípios éticos maiores. Sim, elas colocam pra gente a questão da responsabilidade pessoal diante de ordens imorais. Até onde vai a obediência? Onde começa o dever de dizer não, de resistir? E a narrativa delas dá uma resposta forte. Priorizaram a vida, a ética, a fé, acima do decreto desumano do poder. Elas mostram que a força de verdade muitas vezes não está no trono, mas na coragem silenciosa de quem se recusa a fazer o mal. Isso leva a gente para uma reflexão final, né? Fica o pensamento sobre como esses atos de resistência, que podem parecer pequenos ou até passivos, afinal elas só não mataram, né? Como eles podem gerar ondas de impacto que mudam a história. Com certeza. A decisão da Cisafra e da Puá, que nasceu da convicção pessoal, da fé delas, não foi só um evento isolado. Pode ter sido a condição para que toda a história do Êxodo acontecesse como a gente conhece, influenciando religiões, culturas no mundo todo. É uma perspectiva poderosa mesmo. Lembra a gente que a história não é feita só de grandes batalhas ou decretos de reis, mas também de incontáveis atos de consciência individual, né? Exatamente. Quantas outras Sifrás e Poás existiram ao longo do tempo? Pessoas que, com gestos discretos de coragem moral, ajudaram a construir um mundo um pouquinho mais justo, ou a manter a esperança viva em tempos difíceis, sem que o nome delas fosse parar nos livros de história com o mesmo destaque. É algo para se pensar, né? Com certeza. Fica essa provocação para a gente refletir. E com isso, a gente encerra a nossa análise sobre Sifrá, essa figura tão inspiradora de resistência e fé.